E aí, Kid, beleza? Kid, esse é o quarto vídeo da série que eu tô fazendo sobre planejamento financeiro. Se você não assistiu aos outros vídeos, eu sugiro fortemente que você volte e assista todos os vídeos anteriores, porque vai ser muito mais fácil para você entender esse conteúdo se você assistir os vídeos na sequência. Então, nesse vídeo, a gente vai falar sobre o controle de gastos. Por quê? Não adianta nada você fazer o seu planejamento financeiro bem bonitinho, coloridinho, fixar lá todos os números na planilha e depois você não controlar esses gastos. Então, essa é a fase da implementação do planejamento. É aqui que a gente faz o planejamento realmente acontecer. E é justamente por isso que essa é a fase mais difícil do planejamento. E antes da gente começar o conteúdo de hoje, eu já vou pedir para você se inscrever aqui no canal, dar aquele joinha e já compartilhar com aquele seu amigo liso para você ajudar ele a sair dessa pindaíba. Bia, então afinal, como é que eu vou controlar esses gastos? Kid, você pode controlar os seus gastos anotando em papel, em aplicativo de notas ou em aplicativo próprio de controle de gastos. Por exemplo, eu uso um aplicativo de controle de gastos. Nele eu coloco uma receita. Por exemplo, eu coloco R$800 e digo que essa receita é supermercado. Então, toda vez que eu vou ao supermercado, eu coloco lá a despesa no valor que foi a minha compra. E ele vai abatendo esse saldo de R$800, né, até chegar a zero. Na verdade, ele chega até a ficar negativo se você passar da cota que você se planejou. Você vai usar a forma que for mais conveniente para você. Se você fizer as suas compras normalmente com cartão de débito ou cartão de crédito, vai ser fácil fazer essa consulta, porque basta olhar no seu extrato. E aí toda vida que você faz uma compra, depois quando você chega em casa, você olha no seu extrato e aí você anota do que foi aquela compra e o valor. Detalhe, Kid, é mais fácil fazer o controle semanal. Como assim? Se você tem R$800 por mês para gastar com o supermercado, então você tem R$200 por semana, partindo da pressuposição que o mês vai ter 4 semanas, tá bom? Se ela tiver 5 semanas, você tem que fazer a conta antes. Então, se você faz a conta semanal, você vai no supermercado e você tem R$200. Se você passar um pouquinho, você deu 210, na próxima semana você já diminui um pouquinho e vai fazendo esse balanço semana a semana. É mais fácil controlar os gastos dessa forma. Ah, mas eu gosto de ir no supermercado e fazer logo uma compra grande e depois outras compras pequenas. Kid, não tem nenhum problema em fazer isso. Se você quer fazer uma compra grande primeiro, por exemplo, se você tem R$800 no supermercado e a sua primeira compra já deu R$500, então você tem mais R$100 nas próximas semanas para manter as suas compras dentro desses R$800. É a mesma coisa. E Kid, não há vergonha nenhuma em não levar tudo que está no carrinho no seu supermercado. Eu já fiz isso inúmeras vezes. Eu cheguei naquele último supermercado do mês e olhei quanto é que eu tinha, botei ali o essencial na frente do carrinho e fui passando. Eu deixei ali aquele sorvetinho pro final, aquele biscoitinho pro final. Se quando for passando as compras, fechar minha cota, eu não levo o que ficou para trás. E não interessa, eu não levo. Aliás, vai ser bom para você, porque você, além de economizar, você ainda emagrece, porque o final do carrinho sempre é tranqueira, só gordura saturada. Não leve não, vai ser bom. Mas, Kid, a parte mais difícil desse controle não é esse negócio de anotar. É a gente ter o controle emocional de não se render a todas as coisas que a gente tem vontade de comprar. A gente fez o nosso planejamento bem bonitinho, aí a gente passa em frente a uma vitrine, aí fica, oh, mas eu queria tanto comprar essa blusinha. E aí, imediatamente já surge aquela voz na sua cabeça. Oh, mas só se vive uma vez. Ah, mas se eu morrer amanhã. Então é nessas horas que a gente precisa se lembrar por que é que a gente fez esse planejamento, qual era o meu objetivo. E é por isso que é tão importante a gente ter lá os desejos. A gente precisa se lembrar. Ah, eu não vou comprar essa blusinha porque eu quero fazer aquela viagem. Lembra? É isso que dá pra gente a motivação, pra gente continuar, pra gente cumprir o planejamento financeiro. Se não, só se controlar por se controlar é muito difícil. E uma coisa muito importante, se o seu planejamento está muito difícil de cumprir, talvez as suas prioridades possam estar mal formuladas. Como assim? Você, no primeiro momento que fez o seu planejamento, pode ter acreditado que determinada coisa não tinha muita importância, e então você tirou ela do seu planejamento. Mas, com o tempo, a falta daquela coisa faz você sofrer muito. Então, você pode repensar. Essa coisa é realmente importante para mim ou eu não tenho costume de sofrer nenhuma limitação e é só por isso que eu estou sofrendo? Se você achar que essa coisa realmente era importante, você tirou ela do seu planejamento, você pode colocar ela de novo. A gente sempre pode estar
ajustando o nosso planejamento para que ele fique mais confortável para a gente. Mas óbvio que alguma coisa precisa sair. Mas a coisa que precisa sair não é necessariamente a coisa que vai fazer mais falta para você, entendeu? É claro que se você tem uma dívida enorme, não vai ter como isso ficar confortável. Você vai sofrer mesmo, até que você consiga pagar e ajustar mais as suas contas, tá bom? Vale ressaltar aqui que anotar gastos sem ter feito um planejamento antes não adianta de nada. Só anotar gastos não significa nada, porque você não tem um plano para seguir. Então, anotar gastos é uma fase seguinte. Depois que você faz o planejamento, você vai começar a anotar os seus gastos para ver se você está conseguindo cumprir o seu planejamento. Tem gente que acha que planejamento financeiro é anotar gastos, mas não é. O planejamento financeiro é antes de anotar os gastos. O anotar gastos é o controle do planejamento financeiro. Mas Bia, eu sou um descontrolado nível hard, me ajuda! Se você é descontrolado nível hard, tia Bia vai te passar aqui um bizu para você se ajudar a se controlar, tá bom? Você vai separar as suas contas por gasto. Como é, Má? É assim. Hoje em dia existe um universo de bancos digitais. Esses bancos são super fáceis de usar, você pode abrir conta em vários deles e eles têm tudo de graça. Conta de graça, TED de graça, um monte de serviços gratuitos. Você pode abrir várias contas nesses bancos digitais e aí você vai colocar o dinheiro dos seus passeios na conta do banco A, o dinheiro da sua gasolina na conta do banco B, o dinheiro do seu supermercado na conta do banco C e assim sucessivamente. E aí você vai ter o dinheiro separado. Cada conta é um gasto diferente. Que você vai fazer, tipo, a gasolina está na conta do banco C, então só passo a gasolina nessa conta do banco C. E quando esse saldo acabar, você não pode tirar dinheiro das outras contas para preencher a conta que acabou. Se você separar suas contas desse jeito, você não precisa nem anotar gastos. Você só precisa ficar olhando os extratos de cada uma dessas contas. Mas Bia, isso é muito chato e trabalhoso! É chato, sim. É um pouco trabalhoso? Também. Mas, se você é descontrolado nível hard, as metodologias de controle para você também tem que ser nível hard, porque senão você não consegue fazer. Então, apesar de ser um pouco trabalhoso, é uma metodologia que funciona e ajuda você a não misturar os dinheiros de cada coisa. E entenda que só dizer que você é descontrolado não ajuda em nada você a se controlar. Então, você tem que fazer uma coisa diferente do que você anda fazendo para conseguir realmente esse controle maior. Mas Bia, eu não preciso disso, porque eu pago tudo no cartão de crédito. Kid, pelo amor de Deus, não! Kid, se você é descontrolado, nível hard, você não pode ter cartão de crédito. Eu sei que cartão de crédito é bom, dá milha, dá um monte de vantagens, mas gente, cartão de crédito é coisa de gente que tem maturidade e organização. Se você não controla nada, se você tem parcela até 2025, você não tem maturidade para o cartão de crédito. Eu sei que dói, mas é a verdade. Você precisa largar o cartão de crédito. Rasgue ele agora. E Kid, eu sei que você pode estar pensando se isso não é muito difícil, se você realmente quer ter todo esse trabalho. Mas pense comigo, em um dia você consegue colocar todos os seus números na planilha. E a partir daí, você só precisa fazer o controle. No começo vai ser um pouco chato, mas depois de um certo tempo, isso começa a ficar automático. Quando você começar a não ter mais surpresa naqueles meses que aparece uma conta, depois que você começar a ver os seus amigos desesperados no começo do ano, enquanto você está tranquilo, charlando de boa na lagoa, você vai agradecer a Deus por ter tido esse trabalho agora. E lembre-se, se você não fizer nada, nada vai acontecer. Loucura é a gente fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Então, se a gente quer um resultado diferente, a gente precisa fazer coisas diferentes. Então, não espere receber um aumento, não espere a economia melhorar. Faça alguma coisa diferente agora, que só assim você vai ter resultado, tá bom? Então, para encerrar, eu vou recapitular todo o conteúdo que a gente viu nessa série. A gente viu que fazer um planejamento financeiro ia ser bom para a nossa vida. Por quê? Porque ia trazer para a gente tranquilidade e liberdade para a gente realizar os nossos sonhos. Para a gente fazer o planejamento, a gente precisava baixar uma planilha de controle de gastos, anotar todos os nossos gastos e depois a gente precisa trazer esses gastos para os percentuais de 50, 30, 20. 50% para o essencial, 30% para os zezeiros e 20% para os investimentos.
Feito esse planejamento, nós precisamos cumpri-lo através do quê? Do controle de gastos. Ou seja, nós precisamos anotar todos os nossos gastos para a gente garantir que a gente está cumprindo os números que a gente planejou na nossa planilha. Então, gente, resumidamente, isso é um planejamento financeiro. Eu sei que uma consultoria completa, de acordo com a sua situação específica, eu não pude dar, porque afinal a gente está fazendo um vídeo aqui no YouTube para todo mundo. Mas com essas dicas que eu dei, dá para você fazer o seu planejamento. Eu, quando fiz o meu primeiro planejamento financeiro, há muito tempo atrás, eu não sabia de metade dessas informações. E mesmo assim, eu fiz, deu certo e foi ótimo para mim. Eu acredito então que com o que eu dei agora, dá para você começar o seu tranquilamente e você pode começar agora. Então, era isso que eu queria passar para vocês. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Beijo da Bia!